Você já terminou a maquiagem e mesmo assim ficou com aquela sensação de estar cansada, como se estivesse sem energia? E o mais curioso é que na maioria das vezes o problema não é o seu rosto. São pequenos ajustes, pequenos detalhes que nós precisamos olhar com mais atenção e que farão toda a diferença no final da nossa maquiagem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Josiane Gomes, maquiadora, e aqui no canal eu ensino maquiagem de uma forma simples, prática e descomplicada. Então já deixa o seu like e bora conferir os 3 erros mais comuns que eu vejo na maquiagem. Muita gente acha que usar um corretivo bem claro na região aqui dos olhos é que vai trazer o ponto de iluminação e que vai deixar a maquiagem mais bonita, o acabamento mais bonito, enfim. E na verdade, gente, não é bem assim. Quando a gente usa um corretivo muito claro nessa região, principalmente, nós acabamos, ao invés de atrair ali um ponto de iluminação, que é a ideia inicial, marcando mais linha de expressão, deixando a pele com um acabamento mais envelhecido e um acabamento nada bonito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com um corretivo bem mais claro que o meu tom de pele. Eu vou aplicar aqui, imaginando que eu estou fazendo aqui exatamente o que eu faria se eu não tivesse o conhecimento da maquiagem e achasse que realmente era só passar um corretivo mais claro. Então, primeiro que a gente vem aqui e aplica esse corretivo em quantidade muito grande. Esse já é um erro muito, muito grande. Se a ideia é você deixar a sua maquiagem um acabamento mais natural, um acabamento mais delicado, enfim, e não uma maquiagem super, super carregadona. Na verdade, o pessoal nem passa assim, né? Passa um pouquinho mais exagerado ainda, porque ainda gosta de descer aqui e fazer esse movimento aqui e deixar muito, muito branco. O que que acontece? Aqui a gente vai deixar marcado e não vai ficar com acabamento bonito. No final, a nossa maquiagem vai ficar com acabamento mais pesado, mais envelhecido. Qual que é a forma correta para que a gente consiga, então, construir uma pele que vai ficar com um acabamento lá no finalzinho, bonita, harmônica, e que agrade, que a gente fique com aquele olhar mais descansado, que relaxou, que dormiu bem. Então, o que que dá para fazer? Não que você não possa usar um corretivo super claro, tá? Porém, o que que eu indico? Ou você utiliza um corretivo mais próximo ao seu tom de pele, ou então você utiliza o corretivo mais claro, só que em quantidade muito mínima e você espalha mais ele. O erro aqui é justamente aplicar o corretivo muito claro, junto com uma quantidade muito excessiva. Isso vai atrair para você um efeito que não é o que você deseja. Então, o que que eu faço normalmente? Se eu quero só amenizar, esconder alguma coisinha ali, alguma mancha, enfim, eu aplico um pouquinho dele depois do corretivo tom de pele. Então, eu vou pegar aqui o corretivo que é mais próximo ao meu tom de pele, como se eu fosse só, olha a diferença de tonalidade, gente, é bem grande. Realmente, camuflar alguma olheira, enfim, alguma mancha que eu tenha nessa região. Aqui eu tenho um pouquinho de olheira, então eu gosto muito de utilizar ele para essa função. Eu não arrasto e eu não aperto com muita força, tá? Só tirar o excesso desse produto. Esse daqui é importante também vocês entenderem que ele é um corretivo que ele espalha muito. Aqui o que eu coloquei dá pra fazer uma pele inteira. Ah, eu gosto de dar ali um efeito de iluminação no meu olho. Então eu volto com o corretivo mais claro, um toquezinho só dele aqui, ó, um pinguinho aqui, um aqui. Quando eu aplico o corretivo nessa região, eu já consigo dar um efeito lifting. Esse corretivo, ele espalha muito bem. A gente já consegue identificar uma questão que atrapalha muito na automaquiagem, que é errar aí o tom do corretivo e a quantidade também. Então aqui eu já dei uma iluminada, ó como fica diferente. Vocês viram a diferença? Aqui mesmo que eu esfume ainda vai ficar muito claro, muito, muito. Então a gente não vai conseguir o resultado que a gente quer. Eu vou vir esse corretivo aqui, ele é bom porque ele permite que a gente demore para trabalhar com ele e mesmo assim ele ainda funciona. Ele se espalha demais e ele perde o foco, ele perde a, a técnica, né, que eu quero aplicar. Então, não é o ideal. Ó como fica. Por mais que eu vá espalhando e sumando, eu vou com ele lá para a testa, para os lugares onde não era o essencial. O segundo erro muito comum também é o pó, a quantidade de pó que a gente aplica no rosto para selagem. Antigamente, ali por 2018, por aí 17, 19, essa faixa aí de tempo, era muito comum a gente fazer uma técnica chamada baking. Ela ficou aí até pouco tempo, ainda tem profissionais, enfim, que fazem essa técnica. Eu, inclusive, faço em algumas ocasiões bem específicas, que ela consiste em você aplicar uma quantidade excessiva de pó e deixar o pó ali cozinhar na pele, fazer o pó ficar ali por um bom tempo para que ele sele muito. Normalmente a gente faz isso quando a base é muito cremosa, o corretivo muito cremoso, os produtos são muito úmidos, então para o acabamento e finalizar a pele com mais maestria, a gente acaba fazendo essa técnica. Não é mais o normal de ser feito, mas era uma técnica muito comum. E hoje em dia, então, o que a gente faz é usar menor quantidade de pó, porque as bases já são bases com mais ativos que cuidam da nossa pele, então não há necessidade de manter ela ali parada, intacta por tanto tempo, porque ela por si só já tem uma resistência muito grande. Nós também temos aí o auxílio
das blindagens que ajudam muito na durabilidade, então também já não é tão necessário. Então eu vou botar aqui para vocês como é a forma que não é bacana da gente fazer. Primeiro que a gente pega em muita quantidade e vem, ó, e vem colocando por tudo. Provavelmente vai cair até na minha roupa aqui. Isso daqui seria a técnica baking, gente, que é um excesso de pó muito, muito grande na pele. Olhando aqui que tem um espelho, se eu não estiver olhando para a câmera é por conta disso. E aí, ó, você cria uma camada gigantesca. E se você tem linhas finas, vai acabar com a maquiagem, porque vai evidenciar muito mais as linhas finas. E como que eu resolvo isso, então? Eu posso continuar utilizando a esponjinha, vou pegar aqui o pó, normalmente eu já coloco um pouquinho dele aqui, bem pouquinho, ó, bem pouquinho, essa quantidade bem pouquinha mesmo de pó, tiro ainda o excesso e vou vir aqui e vou começar a aplicação. Eu tenho linha fina aqui embaixo, tiro essa marcação olhando para cima, continuo olhando para cima, venho com a minha esponjinha aqui e vou dar batidinhas aqui, ó. Eu vou começar a aplicar mais abaixo aqui da minha linha e vou subindo bem de leve. Quando eu faço esse movimento de aplicar aqui e depois subir com o que sobra, eu vou levando para próximo das minhas linhas pouquíssimo. Então, esse produto não vai adentrar a minha linha e deixar ela marcada, não vai envelhecer o meu olho nessa região do meu rosto. Posso fazer assim, ó, bem pouquinho, e eu espalho bem, eu dou bastante toquezinhos para que esse produto penetre bem onde está úmido, para que ele possa selar bem ali, né, gente? E vocês me contem aqui nos comentários, vocês têm o hábito de fazer a maquiagem de vocês dessa forma? Qual é a forma que vocês gostam de fazer? Porque lembrando que mesmo eu fazendo aqui, trazendo esse vídeo errado, né, forma errada de fazer, a maquiagem ela é arte. Então, se você faz de um jeito assim e você gosta, não tem problema algum. Não estamos aqui para ditar regra na vida de ninguém. Todo mundo é livre para fazer aquilo que acha necessário e tá tudo bem. O que eu estou trazendo aqui são dicas justamente para quem faz assim e não gosta e quer fazer mais leve, mais suave. Então, tô olhando aqui no espelho para ver se tá tudo certo. Minha sobrancelha a gente continua aqui, eu tô deixando crescer, então ela tá meio feiosa. Mas releve, né? Hoje nós não vamos falar sobre erros de sobrancelha, porque eu tenho muitos erros de sobrancelha para falar para vocês. Eu já mexi demais na minha sobrancelha e já deixei ela muito feia. Mas vamos lá então para o nosso terceiro e último erro, que é o blush. O que acontece? Não é passar o blush em excesso. Isso também pode ser um problema, né? E o grande erro que eu noto é justamente esse, é ignorar o blush. Por quê? Se vocês observarem o meu rosto, vocês vão ver aqui ó, que não tem expressão, não tem cor, né? Quando a gente passa base, corretivo, pó, a gente acaba deixando o rosto muito assim chapado, muito liso, muito sem sombra, sem cor, sem tonalidades, né? Sem luz e sombra. Então o nosso rosto fica muito todo igual. Justamente por isso que eu acho muito importante o uso do contorno e do blush. Hoje eu vou falar de um erro do blush, em outro vídeo posso trazer erros aqui de contorno para vocês, conteúdos a respeito disso. Se vocês têm dúvidas também sobre contorno, eu posso trazer sim, com certeza. Então, o erro seria não usar blush, gente. É fazer uma maquiagem assim super carregadona e o blush ficar de fora. Então, eu gosto de vir aqui, esse blushzinho aqui é um dos meus favoritos há um bom tempo, já há alguns meses, que é o da Lara Beauty, a cor Aura. Eu amo esse blushzinho. Se vocês quiserem, eu deixo o link para vocês também aqui. Eu vou deixar o link desses produtos que eu estou usando. Eu estou usando corretivo da Nairana, que eu amo de paixão, e estou usando o pozinho da LF Pro, que eu também gosto pra caramba, e estou usando o blushzinho da Lara Beauty. Todas as três são maquiadoras incríveis e que eu gosto muito dos produtos e do trabalho. Não há necessidade de a gente passar uma quantidade, porque hoje em dia tá em alta, assim, fazer aquele negócio do blush aqui, barará. Não há necessidade. Se você não gosta, se você não tem paciência e também não tem a prática, não tem o porquê fazer. Então eu gosto de pegar aqui o blush, ó, dou aquele sorrisinho e aplico ele bem aqui, ó, nessa maçãzinha aqui, e vou jogando ele para cima. O meu blush, ele é muito suave. Em mim, eu normalmente faço pro dia a dia bem suave. Quando eu vou fazer uma produção para foto, aí sim, eu capricho e coloco bastante quantidade. E ó, como já dá diferença. Justamente a intenção. Vocês verem esse antes e depois? Não, esse erro, né? Então é isso, gente. Vocês perceberam que nenhum dos erros é por conta do produto ser caro ou barato, e sim porque é alguns ajustes que nós acabamos esquecendo, né? E não fazemos no dia a dia e dá o errado no final da nossa maquiagem. E é justamente todo esse processo e muito mais que eu ensino dentro do meu curso de maquiagem, o Ritual de Beleza. E eu convido a cada uma de vocês também a irem lá, conhecer o curso, entender como ele funciona, e serão muito bem-vindas. Eu vou deixar o link aqui na nossa descrição, para que quem tem interesse clique e vá direto para lá.
E já deixa aqui também nos comentários se você já sabia, já tinha consciência desses errinhos que eu trouxe aqui, se você pratica maquiagem, se você gosta, para que a gente possa aí trocar ideia. E também me segue no Instagram, que lá eu posto um monte de conteúdo diariamente, todos voltados, relacionados, né, a automaquiagem e maquiagem profissional também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.